E faz sentido esse pavor. Eu tenho que dizer que faz sentido, porque os escritórios de advocacia, como a gente viu, estão na mira, as instituições de Filipina estão na mira, e já não podem mais entrar nos Estados Unidos, nem ele, nem os seus familiares. Então, como eles não se prepararam para isso, estão tendo essas conversas, como o ministro Gilmar Mendes acabou de confirmar, e eles estão completamente descontrolados. Eles estão descontrolados. Que isso, elas estão descontroladas! Que isso, elas estão descontroladas! Então, não consigo falar descontrolado e não cantar esse funkão sobre o Rio, né, meu irmão? O funkão tá na veia. Alguém teve, então, a grande ideia, um gênio com J, teve a grande ideia de chamar um grupo de banqueiros, os mais importantes do Brasil, para que eles explicassem aos ministros o que é a Lei Magnitsky e até onde o Trump poderia ir. Então, assim, não é tão sério assim. Vamos chamar os banqueiros, que eles vão nos ajudar. Nós vamos agora saber o que está acontecendo, os resultados nos outros países. Vamos nos acalmar. Só que, segundo o jornal O Globo, o que aconteceu? Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, apavorados, segundo o mesmo jornal, lá no Jardim, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Além de André Esteves, do BTG, estavam também representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal, ou Tomão, sei lá. E ainda o presidente da FEBRABAN e o ex-presidente da Câmara do Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNE. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, também foi. Moraes, Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que Trump poderia ir em sua escalada contra o Brasil, quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Em primeiro lugar, olha a gangue, né? Gilmar Mendes, se eu fosse uma pessoa maldosa, eu diria que, poxa, uma GBU daquelas, um B2 Spirits, já resolvia o problema do Brasil, mas eu não falaria uma coisa dessa. Mas Rodrigo Maia, porra, Zanin, Gilmar Mendes, caraca, meu irmão, não tem uma foto aí no arquivo do desenho dos Super Amigos, como é que era, a Legião do Mal, que sentava, tinha um Lex Luthor na cabeceira da mesa, tinha todos os vilões, assim, o Sindicato do Crime era o nome, eu acho. Alguém, se achar uma foto de arquivo, pode botar aí, Bruno. Uma reunião do Sindicato do Crime. Jorge Messias junto. Queriam saber onde que ia parar a escalada do Trump. Não sei, vocês já viram o Trump recuar de alguma coisa alguma vez na vida? É o conselho que eu diria para eles. E uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar o Pix de seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistema para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Isso significa que mesmo que os bancos quisessem, eles não poderiam driblar os bloqueios. Ora! Temos um Sherlock Holmes nos bancos também. Ô, Sherlock Holmes! Temos. Eles continuam assim. No momento, as sanções sobre não chegaram a tal ponto. Atingem transações com dólar, não impede de utilizar o sistema financeiro nas instituições ligadas ao sistema SWIFT, que executa transferências internacionais. Nas palavras de um dos representantes do banco, no momento a situação ainda é corrigível, mas não é... Deixa eu te falar. Não é corrigível. Existe uma besteira que esses caras... O que acontece? Os bancos brasileiros não estão acostumados com a aplicação da Lei Magnitsky, mas eles serão muito em breve educados a esse respeito. Mas não é improvável que a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barça, também seja atingida em algum momento pela Magnitsky. Quanto aos outros ministros, a avaliação dos banqueiros foi de que são menos prováveis, com base no que se ouve nos pares nos Estados Unidos, ou seja, os bancos americanos, que não têm a menor ideia do que vai acontecer. Mas a essa altura ninguém se arrisca a prever o que Trump vai fazer. Na opinião dele, ainda haverá tensão por alguns meses. Depois da reunião com os banqueiros, Moraes e Maia receberam um grupo liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Cara, na moral, essa reunião, cara, é uma reunião que eu entraria nessa reunião com um tubo de Bepantol. Como é que é aquela outra pomada que você passa em bunda assada? Como é que é? Eu tinha filha. Oh, meu Deus.
Respondam aí no site. Eu lembro do Bepantol, mas tinha uma outra também. Ah, meu Deus do céu, cara. Isso é muito gostoso. Hipoglós, é essa mesmo. Ah, meu Deus, a reunião, a comitiva do hipoglós. Eu acho até que hipoglós é da Johnson & Johnson. Não, hipoglós acho que não, porque não tem hipoglós aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu tinha que comprar no Brasil para os meus filhos. Cara, a comitiva do hipoglós. Que coisa engraçada. Então chega o presidente, eu tô até perdendo aqui a pauta, chega o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar um acordo para encerrar a crise provocada pelo Congresso e pela prisão de Bolsonaro e a implementação da tornozeleira no senador. Nesse segundo encontro estavam também os presidentes do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Fachin, que vai assumir a presidência em setembro. Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está incomodado com a ofensiva do Trump e seus efeitos no Brasil, mesmo que em público façam ironias e procurem não passar o recibo. Não acharam aí no histórico Sindicato do Crime, da revista em quadrinho? Isso é muito engraçado, cara. É do desenho dos Super Amigos. Vocês não tiveram infância, não, pô? Fica o Lex Luthor na cabeceira. Tem outros desenhos. Mas tem que achar eles. Uma hora vocês vão achar, já deixam disso no programar. Agora, tá todo mundo com o na mão. E a vida é irônica. 3 anos atrás, Alexandre de Moraes cancelou minhas contas bancárias, bloqueou as minhas contas bancárias, tentou me asfixiar financeiramente, e agora sou eu que estou comentando matéria em que os principais banqueiros do Brasil estão avisando a ele que a casa saiu, que nem Pix vai conseguir fazer agora. Mas a mais importante está no parágrafo seguinte, porque vão se lembrar que eu falei aqui, quando foram anunciadas sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre, que nós estaremos em um tempo de digestão, porque algo inédito aconteceu, algo inédito no Brasil, e ninguém sabia quais seriam os efeitos. Agora nós estamos chegando ao estado mais avançado desse processo. A conclusão da matéria é que mesmo que os bancos quisessem, não poderiam driblar os bloqueios da Lei Magnitsky. Ou seja, o custo Moraes está se tornando cada vez mais caro para a elite. Estamos falando de BTG, Itaú, Santander, dizendo que a situação ainda é corrigível. Eles ainda acham que dá para evitar, não tem o que evitar. Aliás, tem. A solução é corrigível se eles estão falando da aprovação da anistia ampla, geral e restrita. E esse é o passo inicial e o começo da correção. Mas não é o suficiente para que ela seja completa. A gente precisa de uma legislação que garanta a liberdade de expressão na internet e claramente responsabilize o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Então é realmente possível corrigir a situação, mas a gente precisa que o primeiro passo aconteça. A gente não vai abrir mão de nenhuma dessas coisas. E agora que vocês estão entendendo que não tem como fugir da Lei Magnitsky, talvez vocês entendam que é a hora da rendição. Não tem sanção improvável. Sanções são praticamente garantidas. Eu digo a vocês, eu estava aqui com um levantamento que até quem me mandou, facilitou a minha vida, foi o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que me mandou ontem. Um abraço aqui para o deputado, dizendo o seguinte: Venezuela, mais de 300 restrições de OFAC aplicadas, mais de 150 entidades com restrições. Alô, Globo! Alô, Rede Globo! Padrão Globo de jornalismo. Mais de 500 indivíduos com visto cancelado. No Panamá, que é pequenininho, 150 restrições de OFAC, 10 entidades restringidas e mais de 100 vistos banidos. Então você, ministro do Supremo Tribunal Federal, que acompanha o Paulo Vieira Show, não se engane. Você, presidente da Câmara, você, presidente do Senado, não se engane. Você está tendo um tempo, mas se continuar embarcando nas ilegalidades constitucionais, violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes, você inevitavelmente vai afundar com o barco. Saia desta canoa furada. Isso não é uma ameaça ainda, é um aviso. Porque quem sou eu para ameaçar alguém? Sou um pobre, coitado de um jornalista. Eu estou dizendo só as coisas que acontecem. A vida como ela é. Fase da negação passou. O André Esteves do BTG já entendeu, o Zé Vita do Itaú já entendeu, o Alessandro Tomal do Santander entendeu. Não tem como escapar. Vejam essa reportagem do Poder 360 com uma entrevista do Javier Coronado Dias, sócio do Dias Health International, especialista na Lei Magnitsky. O que diz a reportagem? Como o Supremo Tribunal vai pagar o Moraes? Onde irão depositar o seu salário? Essas são as questões que eles têm que começar
a desdobrar internamente, e é um problema. Para o especialista, continua a reportagem, Moraes terá sua vida financeira seriamente limitada, pois poucas empresas devem assumir o risco de continuar a atendê-lo e se tornarem alvo do OFAC, diz o advogado. É muito difícil encontrar uma transação internacional que não atravesse os Estados Unidos. Há uma solução, a contratação de empresas dispostas a assumirem o risco, mas Coronado afirma que a possibilidade é remota. Na nossa experiência, esses indivíduos perdem acesso às suas contas e aos seus cartões de crédito. Outra possibilidade é o ministro entrar com uma petição ao OFAC para reverter as sanções. Se fizer isso, Moraes precisará contratar um advogado nos Estados Unidos para representá-lo. A petição de exclusão da lista precisaria conter provas e depoimentos de terceiro para comprovar que as alegações contra ele são infundadas. Impossível. A partir do envio do pedido, inicia-se um processo administrativo. O OFAC comunica que Carter recebeu a demanda e pode aceitar ou recusar. E o escritório não tem um prazo delimitado para responder. Repetindo, isso é um advogado americano, especialista na lei Magnitsky. Esse cara está dizendo que o Supremo vai ter que se virar nos 30 para pagar o salário do Alexandre, porque nenhum banco vai aceitar tê-lo como cliente agora. E a regra no mundo inteiro, não tem uma empresa disposta a entrar na mira das sanções do OFAC por ter os seus clientes como uma pessoa sancionada, como é o caso do Alexandre. Na Rússia, as sanções foram plenamente implementadas e arruinaram a vida financeira das pessoas sancionadas. Na China, as sanções foram plenamente implementadas e arruinaram a vida financeira das pessoas sancionadas. Não tem para onde fugir. Alexandre de Moraes é hoje um pária no sistema financeiro internacional e um cliente radioativo para qualquer empresa com relação com os Estados Unidos que decida atendê-lo. Isso vale para banco, isso vale para companhia aérea, isso vale para corretora, operadora de cartão de crédito, empresa hoteleira. A questão é a seguinte, por enquanto, ele só tem ele sancionado com essa pena de morte financeira, mas tudo pode mudar com uma única palavra de Donald Trump. E eu não vou ficar deprimido se as pessoas que o sustentam dentro do Supremo Tribunal Federal e os seus cúmplices no Congresso forem adicionados à lista de sanções. Volto a dizer, nós estamos tentando evitar o cenário de terra arrasada, nós estamos tentando evitar que a floresta inteira queime, mas não tenham dúvidas, nós pegaremos o bandido da Birmânia. Quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouçam. Não deixem o pseudo-juiz afundar a sua vida. Abram o caminho para a anistia e o processo de correção de curso, ou farão companhia a eles na lista de sancionados. Exatamente. É a ameaça do Paulo Figueiredo? Não, porra. É a ameaça da embaixada americana. Está escrita para vocês. Não adianta, Barroso, pedir a aposentadoria do Supremo, não. Não adianta, não. Isso não muda a aplicação da lei Magnitsky aos responsáveis por auxiliarem um violador de direitos humanos. Fica a dica aí. Hashtag, fica a dica.